Olá, bem-vindo ao canal Velho da Periferia. Estamos iniciando a gravação de mais um episódio da série Eu Sei, Eu Estive Lá. Hoje nós vamos falar então sobre um fato interessante da minha infância e adolescência, que eu estive muito perto de um acontecimento que envolvia, de certa forma, a caminhada ao comunismo. O título, como vocês viram na capa aí, é Eu, o Comunismo e Minha Juventude. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu me mudei para uma cidade do Paraná chamada Porecatu na primeira metade da década de 1960. E lá me instalei, lá eu comecei a viver, terminei de viver minha infância e passei uma parte da minha adolescência lá. Boa parte, né? Quase toda ela lá. Em 1965, eu tive o meu primeiro emprego formal. Pedi emprego numa farmácia, uma das farmácias que tinha na cidade. A minha função lá era serviços gerais, fazer limpeza, limpar balcão, limpar chão. E ser balconista, com o passar do tempo, aprendeu o ofício de balconista de farmácia, vender remédio, aplicar injeção, essas coisas que um balconista de farmácia fazia. No dia que eu entrei na farmácia, eu percebi que o dono da farmácia não estava lá. Me informaram que ele estava em Curitiba, só que não me falaram por que esse dono da farmácia não estava lá. O motivo dessa estada dele em Curitiba não ficou muito claro para mim. Não estava claro. Ninguém falava abertamente assim sobre por que ele estava em Curitiba. Era meio um tabu assim. Ninguém falava nada. Nem quando ele voltou falavam alguma coisa sobre essa estada dele em Curitiba. O assunto da estada dele em Curitiba virou um tabu. Mas apesar disso, tinha uma pessoa na cidade, um senhor já meio de idade, que ele era muito politizado e tinha muita disponibilidade de tempo. E de vez em quando ele ia lá na farmácia, sentava num banco, essa pessoa sentava nesse banco aí e levava longos papos assim com o meu patrão, depois que ele voltou de Curitiba. Através da conversa desses dois aí, dessa pessoa que eu estou falando e do meu patrão, através de fragmentos dessas conversas aí, eu consegui, fazendo as ligações, eu consegui descobrir que aquela viagem que o meu patrão havia feito a Curitiba tinha nada a ver com negócios, não tinha nada a ver com passeio. Na verdade, os fragmentos das conversas que eu ouvia, que eu consegui ligar os pontos tal, me deu uma ideia na época que ele havia ido para Curitiba. Na verdade, ele havia sido levado para Curitiba, preso. Só que ninguém falava sobre o que era, ninguém falava nada sobre aquilo lá. E era uma informação que para mim também não fazia muita diferença, eu não tinha. Quando eu entrei na farmácia, eu tinha 11 anos, uma criança de 11 anos não tem muito discernimento do que está acontecendo. Mas aquela informação lá ficou retida na minha cabeça, né, por muito tempo. Aquele assunto lá morreu, ninguém mais falava nada. Além de ser um tabu, né, o assunto foi se esmaecendo, foi ficando fraco com o tempo, já não chamava mais atenção. Aquele cara que ia lá para conversar sobre política, sobre não sei o que, ele deixou, ele começou a rarear as idas dele lá para a farmácia e mesmo quando ele ia, já não falava muito disso, os assuntos eram mais de futebol e outras coisas. Então, concluindo essa questão dos fragmentos aí que eu consegui ligar, eu cheguei à conclusão, ou dava para perceber que aquela pessoa de quem eu estou falando lá, aquele meu patrão, ele foi levado para Curitiba preso pela polícia política por ter praticado atos subversivos. Era isso que dava para deduzir daqueles fragmentos todos que eu fazia a ligação, que eu conseguia ligar os pontos. E isso para mim, na época, não dizia muita coisa não, né? Exatamente quando eu ouvi isso aí, não dizia muita coisa não, mas foi um dado que marcou a minha pessoa, a minha infância ali. Aquele negócio ficou marcado na minha cabeça e teve alguns desdobramentos que nós vamos ver na sequência. A gente não pode esquecer também, é um dado muito importante, né, para isso que a gente está falando aqui, que a gente estava no ano de 1965, tinha acontecido uma revolução, a Redentora, né, a famosa Redentora, em 1964.
A Redentora aconteceu supostamente para evitar que o país caminhasse rumo ao comunismo. Então, qualquer coisa que lembrasse o comunismo, que pudesse dar a entender que a pessoa estava em direção ao comunismo, com certeza ia ser reprimida. E os militares estavam esquentando os motores para entrar forte numa repressão bastante violenta. A gente não pode esquecer desse dado aí, porque esse dado, então, é muito importante para tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas o tempo foi passando, chegou 1968, né, o AI-5, todo mundo conhece. Veio 1969, em 1969 aconteceu um lançamento de um jornal, quem é daquela época lá conhece, chamado O Pasquim, semanal, formato tabloide. E esse Pasquim aí era meio um foco de resistência à revolução, resistência ao AI-5, tudo isso aí. E tinha um amigo meu na cidade que ele toda semana ele comprava o Pasquim, lia e me oferecia, eu pegava o exemplar que ele tinha comprado, devorava aquilo lá e depois devolvia para ele. Então toda semana, ou na semana que chegou, dependendo da velocidade que o meu amigo lia aquele tabloide, ou na semana seguinte eu lia o Pasquim também. Numa das edições do Pasquim, eu vi uma matéria, era até uma entrevista com o Gregório Bezerra. Gregório Bezerra foi um líder, um grande líder do Partido Comunista Brasileiro. E durante a entrevista, ele falou de uma ação do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, que eles tinham executado naquela região ali, mais precisamente na Vila Progresso. Quem é da região sabe, conhece a Vila Progresso. Então o Gregório Bezerra narra uma ação do PCdoB naquela região. E foi mais uma informação que eu guardei também, não tinha como checar aquilo lá, não tinha onde pesquisar, não tinha nada, né? Na época a gente não tinha Google, não tinha e nem tinha dinheiro para comprar livros. Então, essa informação também do Gregório Bezerra aí, de uma ação do Partido Comunista naquela região lá, também ficou guardada na minha cabeça e segui a vida, né? E segui a minha trajetória. Passado algum tempo, eu decidi trocar de emprego. Deixei de trabalhar numa farmácia, fui trabalhar em outra farmácia. E aí o que aconteceu? A gente conversando lá entre alguns funcionários de farmácias, empregados em farmácia, a gente sabia que Porecatu, na nossa cidade ali, os plantões de final de semana nas farmácias não era regulamentado. A gente ia na maioria das cidades da região e todas as farmácias trabalhavam em plantão. Um final de semana abria uma, no outro final de semana abria outra e assim por diante. Aí cada farmácia dava uma folga semanal para os seus empregados, né? Especialmente no domingo, né? E lá na nossa cidade não tinha isso. Aí o que a gente fez? A gente pegou e começou a tentar se organizar para pressionar as pessoas certas da cidade para que isso fosse regulamentado. Tinha 4 farmácias na cidade. A gente conseguiu fazer um grupinho lá de 3 pessoas, de 3 farmácias diferentes. Aí a gente, para tentar então pressionar as autoridades, para que as autoridades, alguém lá de direito, para que as autoridades regulamentassem isso aí, passassem uma lei, os vereadores, sei lá, pressionar as pessoas certas para que a gente tivesse essa regulamentação. Quando o meu novo patrão descobriu que eu era um dos mobilizados, né, que estava correndo atrás disso aí, ele me chamou do lado e me deu uma bronca, uma senhora de uma bronca. Ele me deu uma bronca homérica. E uma das coisas que ele falou para mim, eu me lembro como se fosse hoje, foi o seguinte: Jonas, você está parecendo um elemento do grupo dos 11, igual seu ex-patrão. Eu não entendi nada do que ele falou, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu fiquei encucado com aquilo lá. Fiquei muito intrigado dele ter falado que... Primeiro ele me falou que eu estava agindo como o grupo dos 11. O que era o grupo dos 11? Sabia lá o que era isso aí. Depois ele mencionou que eu estava imitando o meu ex-patrão. Então foi mais uma informação que veio juntar aquelas que eu já tinha antes, né? E eu fiquei intrigado,
não dava para fazer mais nada, só dava para ficar intrigado. Fiquei. Aquele movimento acabou não dando em nada. As farmácias continuaram com os plantões desorganizados e ficou muito tempo assim. Mas o fato é que eu fiquei, né, com aquele negócio do grupo dos 11 lá na minha cabeça e levei essa informação um pouco mais adiante. Então, eu tinha na minha cabeça, olha as informações que eu tinha na minha cabeça, para um adolescente de uma cidade do interior do país, né? Porecatu, quem é de Porecatu sabe. Eu tinha as seguintes informações. Primeiro, o que eu tinha imaginado, que tinha na minha cabeça, de que o meu ex-patrão foi levado preso ou sob custódia para Curitiba, naquelas condições. Segundo, aquela reportagem do Pasquim, que entrevistou e relatou sobre o Gregório Bezerra. Agora, o meu atual patrão falando sobre o grupo dos 11, me chamando de um pertencente do grupo dos 11, falando que eu agindo assim, eu estava agindo que nem meu ex-patrão. Dessas informações aí que eu tinha acumulado até então. E a vida foi seguindo, né? Foi seguindo, e quando eu tive condições e meios para pesquisar sobre isso aí, eu fui atrás de saber do que se tratava tudo. E dessa pesquisa, eu descobri impressionantemente o universo que existia naquela pequena região de Parecatu, os fatos históricos que aconteceram naquele universo ali naquela região. Então vamos lá, né? Primeiro visitando o cenário descrito por Gregório Bezerra naquela entrevista do Pasquim lá, naquela reportagem do Pasquim. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns links. Quem quiser ver isso aí com mais profundidade um pouco, pode acessar esses links aí. A ideia aqui não é ser um professor de história, né? É contar causa que aconteceu comigo, mas para contextualizar a gente precisa ir ver um pouco lá. Se vocês quiserem acessar, tem alguns links aí. Os historiadores, as enciclopédias, os historiadores tratam esse fato aí que eu vou narrar agora como o levante de Porecatu, a guerra de Porecatu, o levante do Quebra-Milho. São palavras-chave que vocês podem jogar no Google aí e pesquisar também, além dos links que eu deixei aí. Mas vamos lá então. A meio caminho entre Centenário e Porecatu, existe uma localidade que chamava na época, nem sei como é que chama hoje, mas chamava na época Vila Progresso. E perto dessa Vila Progresso aí tinha um córrego que chamava, acho que ainda é assim, Ribeirão do Tenente. E em torno desse ribeirão aí foi formado um grupo de poceiros, pessoas que tomaram posse de alguns lotes de terra, que eles cultivavam. Eles foram especialmente do interior do Paraná, mas da região da Alta Sorocabana, Presidente Prudente, por ali. Eles foram para aquela região e tomaram posse de alguns lotes de terras lá e começaram a cultivar. Eles se organizaram, um grupo lá de poceiros, né, para se defender, para se proteger, porque eles estavam ali em situação precária, né, uma posse precária da terra, a terra não era deles, mas eles se organizaram ali para se proteger. E nessa época aí existia muita grilagem de terra naquela região. E os grileiros, eles formavam milícias para tomar a terra dos poceiros. Então era o bandido brigando contra os poceiros. Então os poceiros não tinham posse de direito e os grileiros não tinham posse nem de fato. Os grileiros então formavam suas milícias para tomar a terra dos poceiros. E essas milícias dos grileiros aí, às vezes tinham até o apoio de alguns batalhões da Polícia Militar, segundo os documentos históricos aí. E para isso, para combater isso aí, para se defender disso aí, os camponeses, né, os comunistas chamam dos camponeses, mas na verdade eram os poceiros, né? Os poceiros, eles faziam que eles se organizavam também em milícias, juntavam o pessoal especialmente nesse caso aí, né, o pessoal lá em torno desse rio aí, Ribeirão do Tenente, perto de Vila Progresso, se juntavam em milícias poceiros, para se defender dos grileiros. E aí o que aconteceu? O Partido Comunista tinha nessas atividades aí, defesa de camponeses, esses negócios, uma parte boa das suas ações. Não era só urbano, eles trabalhavam muito no setor rural também, na questão rural.
E aí o que eles faziam? Eles fizeram? Eles foram lá, nessa região aí, e começaram a apoiar esse grupo de poceiros contra os grileiros. Aí o conflito virou um conflito armado, virou um conflito assim que ganhou proporções boas. Era sempre o Estado atacando os poceiros, o Estado junto com os grileiros atacando os poceiros se defendendo com apoio do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro dava apoio tático, logístico, financeiro, e o pessoal lutava lá. Então foi um conflito assim onde o Partido Comunista teve uma visibilidade bastante grande. Quem pega os jornais da época, aí, inclusive na capa, eu tentei reproduzir algumas coisas da época lá. Quem pega os jornais da época vai ver que os grandes veículos de comunicação, as revistas semanais, os jornais, cobriam esse conflito aí com bastante intensidade, bastante interesse, né? E esse conflito aí, que aconteceu nessa região, ele só acabou quando o governo do Paraná, o conflito começou com o interventor Manuel Ribas. Quando ele acabou, estava o Moisés Lupion como governador. Aí o governo do estado, junto com as polícias políticas do Paraná, o DOPS no Paraná e de São Paulo, eles conseguiram prender grileiro, prender poceiro, especialmente poceiro, né? Prendeu uns poceiros, expulsou outros da região, e 380 famílias, aquelas que pegarem a arma ali, que estavam defendendo as suas posses, foram assentados, né, em outra região que não ali. Esse conflito ali importante que houve naquele momento acabou dessa forma. Acabou quando as forças, os governos federal e estadual se juntaram para resolver dessa forma. Prendeu alguns, expulsou outros e assentou outros. Foi dessa forma que esse conflito terminou. Mas foi um conflito bastante, para a nossa história, foi um conflito bastante importante. É considerado assim um dos grandes conflitos no sul do país, né? E estava ali, acontecendo bem do ladinho da nossa querida Porecatu. Tanto que Vila Progresso era um distrito de Porecatu, por isso ficou sendo conhecido historicamente aí. Um dos títulos que dão para esse conflito aí é Guerra de Porecatu ou Levante de Porecatu. Esses dias, pesquisando alguma coisa sobre isso aí para ter essa conversa aqui com vocês, eu li uma reportagem da Folha de Londrina sobre esse fato aí. O repórter foi lá na Vila Progresso para tentar conversar um pouco sobre essa questão desse levante aí, e ele descobriu que o pessoal de lá, aquele pessoal que viveu esse conflito aí, eles têm isso como tabu. Então eles ainda tratam isso aí como tabu. A nova geração nem lembra, nem sabe, né? Assim como eu acredito que boa parte dos porecatuenses não sabe desse fato. Eu não sabia, eu fiquei sabendo muito depois, quase quando eu já estava saindo de Porecatu, que eu fiquei sabendo, que eu fui pesquisar um pouco mais e descobri isso aí. Com relação ao grupo dos 11, então, é outra coisa que ficou na minha cabeça, e aí eu fui atrás de descobrir o que era. Aí eu descobri o seguinte, que o Leonel Brizola, uma figura icônica brasileira, né? Não dá para falar de política brasileira, não dá para falar da Revolução de 64 sem envolver o Leonel Brizola. Em tudo quanto é coisa ele estava metido lá. Num determinado ponto ele era deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e ele tinha um programa numa rádio, acho que é a Rádio Mairinque Vegas, se eu não me engano. Nesse programa aí, um dia ele propôs a população brasileira se organizar em células que ele chamava de comandos nacionalistas. Acabou sendo chamado de Grupo dos 11 porque a forma de se organizar desses comandos aí era de 11 pessoas. Segundo Leonel Brizola, uma organização menor com esse porte aí facilitava, primeiro, a organização. Se organizar 11 pessoas é mais fácil que se organizar grupos grandes. Segundo, se precisasse se dispersar, seria mais fácil dispersar 11 pessoas do que dispersar um grupo grande. Então, a sugestão dele era formar células de 11 pessoas. E onde é que ele buscou essa inspiração de 11? No jogo de futebol. Então ele pegou esse número aí, parece que uma vez perguntaram para ele por que 11, né? Ele falou assim, não, porque se eu fizesse 12 ou 10, não tinha uma referência. A referência boa que o brasileiro tinha na época era na seleção brasileira, que time de 11. Tá? Então ficou conhecido como o Grupo dos 11. O curioso, então, que naquela época lá
que aquele meu segundo patrão falou que eu parecia que eu estava agindo como o Grupo dos 11, ele estava me chamando ali de brisolista, né? Foi exatamente isso que ele me alcunhou naquele momento lá. Você é um brisolista, porque você está no grupo, vai ser no Grupo dos 11. Depois eu descobri então por que ele me falou aquilo lá, Grupo dos 11. E a outra informação foi de que eu estava agindo como meu ex-patrão. Essa informação foi intrigante também. Mas então, voltando lá ao início da história, né, do meu primeiro patrão, se ele realmente foi levado para Curitiba sob custódia por ato subversivo, não estou afirmando que foi, né, mas tudo leva a crer que sim, por tudo que eu já narrei aí. Então, se ele foi levado pela visão da ditadura, dos militares, aquele regime que se inaugurava em 64, lá pela visão deles, tanto a questão do levante de Porecatu, quanto essa questão do Grupo dos 11, era motivo mais do que suficiente para quem está querendo acabar com o comunismo, querendo acabar com as pessoas que estavam tentando levar o país para o comunismo, era motivo mais do que suficiente, então, para que a pessoa fosse indiciada, pelo menos, como comunista. Os dois, né? Então, os dois fatos que eu narrei, tanto o Levante, a Guerra de Porecatu, quanto o Grupo dos 11, seria motivo indiciário. Mas eu não acredito que aquele Levante lá tenha a ver com isso aí, primeiro porque estava mais longe no tempo, né? Apesar do meu primeiro patrão ter idade para ter acompanhado isso, ele estava meio longe no tempo, então eu não acredito que não tenha sido isso. E um outro fato também é que era um levante com apoio do Partido Comunista. E eu não consigo enxergar no meu primeiro patrão lá um comunista. Sinceramente, não consigo. Por mais que eu quisesse, eu não consigo enxergar. Enquanto o Grupo dos 11, não. O Grupo dos 11, o próprio Leonel Brizola fazia questão de falar que o grupo não era comunista. E os historiadores registram isso aí como que não era um grupo socialista, não era um grupo comunista. Esses comandos nacionalistas aí não tinham nem caráter socialista, nem caráter comunista. Apesar de ser de esquerda, né? O Brizola sempre foi, ninguém vai negar isso. O Brizola sempre foi de esquerda, não tinha nada a ver com o comunismo. Aliás, se vocês pesquisarem bem o Brizola era meio contra o Fidel Castro. Tinha umas tretas do Brizola com o Fidel Castro aí. Então, pelo fato desse movimento aí não ser socialista, não ser de comunista, e estar mais próximo do tempo que a suposta prisão teria acontecido, então se aconteceu, se o motivo foi isso, daquela estada dele em Curitiba, o motivo pode ter sido o Grupo dos 11, assim como o meu segundo patrão insinuou lá, ou afirmou, né, para mim naquela ocasião. Então, eu acredito que se a motivação foi essa, algum ato subversivo, que pela visão do regime que se instalava, né, então pode ter sido esse mais próximo do tempo aí e pelas características. Mas o que deve ficar registrado aí é que eu estive lá. Eu jamais poderia imaginar naquela época lá que eu estava tão próximo de alguns acontecimentos tão importantes para a história do nosso país, especialmente para a nossa região ali, né? Falava um pouco país. Então eu estive lá, estava lá quando essas coisas aconteceram. Aí eu aproveito aqui nesse final de vídeo para pedir para vocês curtirem, compartilharem, dar o like ou dislike, né? Se não gostar, não é obrigado a gostar. Indicar o canal para os seus amigos, indicar esse vídeo aqui para os seus amigos, e a gente ficaria muito, mas muito grato mesmo. Eu costumo falar que seria a cereja do bolo se você considerasse a possibilidade de assinar esse canal aqui. Se você assinar esse canal aqui, você vai estar agradando esse velho da periferia aqui. Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.